Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 183 e recebemos o professor Muniz Sodré para uma conversa sobre fascismo da cor. Muniz Sodré é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq, escritor com dezenas de obras publicadas sobre mídia, comunicação, cultura nacional, técnicas de textos jornalísticos, ficção, um dos nomes mais importantes da filosofia brasileira, da filosofia africana brasileira. Foi professor visitante em diversas universidades, conferencista traduzido em diversos países. Em novembro de 2017, nós tivemos a honra de receber o professor Muniz Sodré para uma conversa sobre seu livro Pensar na Go. É o episódio 53. Confiram então essa conversa anterior. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5 mensais. Se você preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato@filosofiapop.com.br. Se não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. 2 recados que também gostaria de compartilhar. Murilo Ferraz, um dos fundadores do podcast, conseguiu, com inteligência artificial, fazer a transcrição de todos os episódios até agora gravados do podcast. Mas é claro que essas transcrições precisam de revisão para serem compartilhadas. Então, se você ouvinte tiver interesse em revisar algum desses episódios, dessas transcrições, entre em contato com a gente. O segundo recado é que está em pré-venda no site da editora APQ o livro Entusiasmo dos Deuses, ensaio sobre filosofia e cultura popular brasileira, que reúne textos sobre Cazuza, Caetano Veloso, samba, telenovela brasileira, carnaval, futebol e companhia. Se gosta da abordagem desse podcast, provavelmente vai gostar do livro. Ele já está disponível como e-book na Amazon, confiram lá também. Vamos então para a nossa conversa com Muniz Sodré sobre fascismo da cor. Hoje a gente conversa com o professor Muniz Sodré, direto do Rio de Janeiro. É uma honra recebê-lo novamente. Hoje a gente vai falar do seu livro mais recente, Fascismo da Cor. Queria já fazer um link com a obra anterior, a Sociedade em Civil, que a gente não chegou a conversar sobre ela, né? Mas A Sociedade em Civil, o senhor fecha o livro falando do ódio como forma social. E agora, no Fascismo de Cor, o senhor propõe o racismo como uma forma social. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o link entre essas duas compreensões da noção de forma. O ódio ao outro é algo difuso na nossa sociedade, alimentado pela mídia. Como que isso se reifica em racismo? Olha, Marcos, na verdade, para mim, o ódio, eu sou heideggeriano nesse ponto. E Heidegger vê dois modos fundamentais de existência, que são o amor e o ódio, né? Então, com modos fundamentais, que é o Grundweisen. Então, o ódio, diferentemente de afecções particulares e provisórias, como raiva, asco, nojo, desgosto, o ódio é estável, é continuado, é o outro lado, portanto, é uma pulsão desagregadora, é o outro lado de pulsões agregativas e fortalecedoras de laços como o amor. É uma visão, no fundo, cristã, mas uma visão bastante, digamos assim, pertinente, bastante esclarecedora sobre comportamentos sociais, principalmente no âmbito do cristianismo, porque há civilizações e há culturas, eu diria, que não têm o amor com o Grundweisen. Eu até lido com isso, faço parte de uma delas.
que a cultura afro, eu não diria que o amor é o segundo vai, né? Para mim, mais a alegria. Então, o ódio, portanto, tem essa continuidade, essa estabilidade, que pode ser ensinado, assim como pode se ensinar a amar, pode se ensinar a odiar, e ele tem, portanto, uma permanência na organização da consciência. Ele está sempre à espreita, ele é um outro lado como potência desagregativa. Então, eu, no livro, que eu não, nesse momento, eu não me lembro exatamente de que parte do livro eu falei, se isso foi mais no final, eu acho que essa forma fundamental de existência contamina, chega à sociedade como uma, digamos, como uma imagem do mundo, uma imagem que se tem do mundo, não tanto como uma realidade espelhada por relações jurídicas, por relações econômicas, nem relações jurídicas, econômicas, nem políticas, diretamente, mas começa a organizar relações, a estruturar relações de desagregação, relações de destruição, numa fase em que o próprio capitalismo revela sua face mais destrutiva, sua face mais indiferente com relação ao ser humano, porque o capital, você sabe, né, que eu gosto muito de dizer isso, o capital não gosta de gente, mas o capital sempre precisou de gente, sempre precisou. O capitalismo de operários para explorar, e o operário está expandando com o capitalista para lutar, para recuperar parte de sua mais-valia. A luta está nessa relação dialética de senhor e escravo entre capitalista e trabalhador. Mas isso é o capitalismo, digamos, produtivo, né? O capitalismo produtivo, o capitalismo que se acumula simplesmente a partir da produção. Ora, o capitalismo rentista, dentro do capitalismo financeiro, ele tem um descolamento crescente com relação à produção material, à produção bruta, tanto com relação a pessoas, que se cristaliza numa ideologia, eu chamo de ideologia o discurso do neoliberalismo. O liberalismo, os economistas dizem que não existe, o que existe é o liberalismo, né? Mas eu acho que existe o liberalismo como uma forma extremada do capitalismo liberal e, digamos, característico do capitalismo financeiro, onde essa abstração com relação ao real, abstração com relação à vida prática, com relação à pessoa, ao corpo concreto do indivíduo, não tanto a abstração com relação à alma do indivíduo, com relação ao corpo concreto, é enorme. Então, é aí que o conceito de forma, tanto mesmo o conceito que eu uso para falar do racismo pós-abolicionista, se aplica. Quer dizer, é um conceito diferente de sociedade. A sociedade é estruturada em economia, em política e direito, mas o conceito de forma é um conceito de imagem. E imagem é alguma coisa que nasce, surge, se desprende a partir do que existe, mas nela aquilo que existia não existe mais da mesma maneira, né? A forma, portanto, tem uma autonomia. A forma tem uma outra vida. E essa vida é capaz de estruturar condutas, de estruturar atitudes, mas essa forma, por outro lado, já está no nível não mais da expropriação da força física do indivíduo pelo trabalho, mas no nível da expropriação da alma, do espírito e até do sentido que o indivíduo tem como ser humano dentro do capital, né? Portanto, a forma é uma outra lógica. Essa lógica formista
tem raízes na filosofia alemã de Rickert, na sociofilosofia de Georg Simmel, está em Weber também, embora não seja exatamente apenas um sociólogo da forma, mas Simmel, sim, verdade. E sociólogos franceses hoje, alguns dos quais eu conheço pessoalmente, como eu diria, de Camorin, Michel Maffezoli, que é muito amigo meu, aliás. Eu acho que tem um esclarecimento importante nessa diferenciação entre forma e estrutura, mostrando como o aspecto legal não é o que molda o racismo no Brasil, a partir do contexto da escravidão, né? Eu fiquei pensando num aspecto de como essa ideia de uma forma, ela também cria uma dimensão poética, no seguinte sentido, de que você vai moldar as relações e as significabilidades, né? Eu lembrei de uma passagem do Joel Rufino, em que ele estava no Quênia, eu acho, ele ia pegar um avião, o piloto do avião era negro, e ele se assustou de repente. Depois ele percebeu o que ele estava... Essa dimensão da forma, ela atravessa a sociedade de uma maneira também muito radical também, que as pessoas negras, como diria o Joel Rufino, inegavelmente negras, podem ser, de alguma maneira, tocadas, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como essa ideia de forma, ela, de alguma maneira, ela é mais porosa, né? Ela é uma dimensão que eu diria sublime até, né? Sim, porque, veja só, porque a forma, primeiro, do ponto de vista da sociologia clássica, tradicional, que trata os fatos sociais, digamos, como coisas, ou como objetos a serem dissecados, quantificados, colocados em tabelas, em estatísticas, e assim transformados em fatos, né, verificados, a forma ela tem essa impalpabilidade, ela não se presta a uma quantificação, mesmo porque a forma ela não é externa apenas, ela é interna e externa. Quer dizer, na forma o que está dentro está fora também. Então, os limites entre o dentro e o fora não são limites fronteiriços, são mais limiares do que limites. Ora, esse lidar com os limiares, mais do que com os limites que são designados, é próprio da poesia, né? Do romance, das artes, mas também de determinadas culturas, onde os limiares são considerados e vistos mesmo como perigosos. Na cultura Nagô, por exemplo, na cultura afro-Nagô, que eu participo, o limiar entre o dentro e o fora é controlado e vigiado por uma entidade, um orixá que o terreiro trata com muito cuidado, porque ele é do movimento, da inconstância, chamado Exu. Então, são muitos Exus, como são muitos orixás. Você tem um Exu da porteira, né, que vigia, como você tem um Exu da rua. Mas o Exu da porteira vigia exatamente as passagens. Quer dizer, o Exu já é um princípio dinâmico de transformação do sistema, de movimentação do sistema. Mas esse Exu da porteira, que vigia a porteira, porque a porteira é um limiar. Você pode ultrapassar os limites de uma fronteira a partir de dados jurídicos. Você tem um passaporte, você é de outra nacionalidade, você tem aquele passaporte, o passaporte recebeu um carimbo, um visa, e você entra, né? No limiar, é assim, você não precisa daquele passaporte, mas a vigilância que se dá no trânsito é de natureza por inteira, ela é psíquica, ela é espiritual, ela é corporal. Você precisa pedir uma licença especial, seja o dono da casa, seja a divindade, para atravessar ali. Ora, isso é questão da forma.
Isso não é estrutura, isso é forma. Né? Então, pensar a forma, quando eu pensei a forma com relação tanto ao ódio, a questão do ódio, quanto a questão do racismo, eu estou pensando em relações de maleabilidade, de relações que comportam ambiguidade. Né? E eu acho que são as relações hoje importantes até na compreensão da política brasileira, que são relações maleáveis, relações difusas, muito difusas, que é difícil para o pensamento de esquerda progressista entender. Quer dizer, nesse momento, por exemplo, está um negócio concreto. Eu não sou de partido nenhum, viu, na verdade. Apesar de ter tido cargo do PT, fui presidente da Biblioteca Nacional, mas não sou de partido. Eu sempre votei no PT. Isso é outra coisa. Mas eu vi uma discussão ontem em jornal que intelectuais do PT estão preocupados com isso, como falar, como se aproximar do discurso da direita, que está das massas, difuso nas massas, e a dificuldade é exatamente essa ideia do difuso, do impalpável, porque a esquerda tradicionalmente pensa a partir de categorias, e essas categorias são estáveis em cima de relações sociais supostamente estáveis, relações marcadas por classe social. Né? Aí você pensa a luta de classe, relações estáveis, você pensa a história, a dinâmica, a dialética racionalista da história. Quando o povo, em sua movimentação, não tem essa coerência e muda de repente de um lado para outro, não sabe se quer direita, o que é direita nem esquerda. Muito bem. Então, eu acho que o pensamento mais próprio para a luta social é tentar entender a forma social. Tem um autor que se usa na descrição do fascismo de cor, que é Humberto Eco. E eu fiquei com a impressão, tenho quase certeza que ele não se encaixa nesse jogo, por conta do passado cristão dele. Eu te explico, professor. Ele diz que deixou de acreditar em Deus quando ele viu um jogo de futebol. Ele falou assim: não, não tem como. As pessoas correndo atrás de uma bola, isso não faz sentido. E ele conta uma história que ele estava no Brasil e o pessoal levou ele para o candomblé. E a filha do Solano Trindade, Raquel Trindade, né? Ele considerava ela uma grande intelectual, de repente, o espírito baixou nela. E ele não conseguiu entender aquilo. Depois ele fez uma representação extremamente negativa disso naquele livro O Pêndulo de Foucault, né? Mostrando que a norma do Brasil se deteriorava, que aqui tudo se misturava com tudo. E me parece que essa mistura de tudo com tudo, para ele, é o fascismo. Tipo, ele precisa de uma ordem, né? Eu acho que ele não está preparado ainda para entender essa forma, né? Olha, Marcos, o Humberto Eco, ele foi para uma casa de culto aqui no Rio. Eu me lembro, na época, por indicação minha, eu fui convidado, ele estava num jantar na casa da professora Mônica Hector, onde eu fui apresentado ao Eco, e bati um papo com ele, conversei com ele, e depois indiquei a casa, mas não fui eu quem levou. Eu nem sabia desse episódio aí da filha. Esse episódio parece que foi na década de 60, ele narrou numa crônica. Depois, no livro O Pêndulo de Foucault, ele transforma isso em romance. Não, Só que isso ele... não foi na década de 60, não. Na década Ah, de 60 então... eu não estava no Rio de Janeiro. Isso foi depois, eu acho que em 70, 80, por aí. Se ele disse 60, ele estava errado, porque eu não estava em 60 no Rio. Eu conheci ele na casa da Mônica Hector. Eu também já levei intelectual, assim, talvez filosoficamente mais importante, até que Eco, embora não a Candomblé, e chegando lá também a entidade baixou, mas esse
foi mais compreensivo. Eu acho que é muito difícil para o europeu, digamos, entender o transe, perceber o transe. Na verdade, é muito difícil para o brasileiro também. A psiquiatria, durante muito tempo, classificou o transe como uma manifestação histérica. Manifestação histérica, não tem nada de histérico no transe do candomblé, e tudo é muito organizado. Quer dizer, o orixá sabe o que faz, sabe o que diz, apenas a consciência no iniciado, no crente, no fiel, ele perde a consciência. Os antes nem sempre perde a consciência também. Às vezes o orixá atua que a pessoa perca totalmente a consciência. Mas as coisas estão ordenadas ali. Estão ordenadas. Você nunca viu alguém, ou falar em alguém que em transe no candomblé, atacasse alguém, agredisse alguém. Não. A pessoa se comporta como se fosse o orixá. E o orixá tem uma trilha ritualística, uma trilha mítica e tradicional que é muito disciplinada e que é muito organizado, tanto que o perigo, a maleabilidade de Exu é que o Exu não tem essa mesma disciplina, né? Dessa forma. Então, as entidades que podem ser, digamos, não muito controladas, são entidades muito engraçadas, como os hereis, que depois daquele iniciado recebe o santo, pode receber o herê, que é a criança, e aí brinca, fala como criança, mas isso é muito engraçado para as pessoas que estão ali. É uma brincadeira. Então, a ideia de falta de ordem aqui é uma ideia europeia. Na verdade, as instituições negras, negro-brasileiras, as instituições afro, são instituições muito organizadas, de uma organização centenária e anterior à organização da sociedade civil brasileira. Tudo que se passa ali segue uma ordem, a ordem ritualística. Você encontra isso tanto nos cultos afros, religiosos, quanto em instituições lúdicas, como o maracatu, como a congada. A organização é muito grande, na verdade. A dificuldade do europeu é entender aquilo como uma instituição. Aquilo, na verdade, as condutas são instituídas, mas são instituídas liturgicamente, não são instituídas civilmente. E a liturgia é uma outra forma de poder. As nossas condutas sociais, as condutas que temos na vida societária, são condutas instituídas a partir de família, que é uma instituição, a partir de religião cristã católica, que é uma instituição, a partir da escola, que é outra instituição, a partir do exército, que é outra instituição. Mas as condutas recorrentes nos cultos afros, onde há possessão, essas condutas são instituídas pela liturgia. E a liturgia não é o poder liberal democrático. A liturgia não é o poder das diferenças. A liturgia é o poder do povo, comunidade. É isso que quer dizer tolau. Tolau em grego é povo, né? O povo comunidade, não todemos, que é o povo como diferença, que não de democracia. E liturgia vem de tolau, de aleturgues. É obra do povo comunidade. Essas liturgias são constringentes, são obrigatórias, às vezes, para quem está no grupo. Determinados podem receber, determinados não podem. Ora, então, aí é que efetivamente o transe ocorre, se dá, como uma forma de manifestação da divindade. Mas isso ocorre também, pode ocorrer fora do candomblé. E fora dali, é só prestar atenção em figuras exponenciais da cultura europeia, né? Que Nietzsche, por exemplo, escreveu o primeiro de suas elegias, a do hino, quando ele recebeu o anjo. E a primeira elegia foi, ele foi para a guerra, depois foi padioleiro, não sei o quê, na guerra, e só 12 anos depois
ele volta que o anjo retorna. E ele escreve as outras elegias. É Hölderlin. Né? É Hölderlin. Hölderlin também. Nietzsche também, com o Zaratustra. Nietzsche também, vários. Fernando Pessoa, relatando como ele, pela primeira vez, escreveu com o heterônimo de Alberto Caeiro, foi em transe. Ele sempre fez em pé, era em pé, em cima de uma espécie de armário, de uma cômoda, ele escrevia ali e ele tinha consciência de que, quer dizer, tinha consciência inconsciente de que não era ele, Fernando Pessoa, que escrevia, mas uma outra pessoa, aquele deu mão de Alberto Caeiro. Olha, eu não sou especialista nessas histórias que podia se fazer um livro digamos, dos transes artísticos, né? Dos transes artísticos. Eu mesmo já levei uma época, uma vez, quando morava ainda na Bahia, era repórter, me lembro de ter levado 3 russos para o candomblé de Olga de Alaqueto, para ver, era um programa do Partido Comunista Soviético de propaganda, depois da Primavera de Praga, depois da Revolta de Praga, eles estavam num negócio de boa vontade, e era uma moça linda, uma das atrizes mais bonitas do cinema russo. Eu nunca tinha posto o pé na vida num candomblé, e lá ela começou a sentir gosto de charuto na boca, e literalmente ela bolou. Aí tivemos que levar de volta para o Hotel da Bahia, onde ela estava, porque isso é o que se chama no santo bruto. O santo bruto é bolar no santo, é como se diz. Então, pode ocorrer por explicações diversas, às vezes é o atabaque que leva a ter um efeito hipnótico, enfim, é sempre possível, é sempre possível. Deixa eu contar a história mais completinha, assim, no romance do Humberto Eco, o que ele faz? Ele coloca um personagem que trabalha com histórias do Grau e fica brincando com as teorias do Grau, fabulatórias, na década de 60, aí ele se apaixona por um brasileiro, vem para o Brasil na época da ditadura. Ele passa 10 anos no Brasil, e quando ele volta para a Europa, ele para de conseguir separar realidade e ficção, porque quando ele estava no Brasil, esse foi o efeito de perder a lógica. Ele diz, brinca que aqui até a água desce o ralo de forma contrária à norma europeia. Aí essa menina que ele se apaixona é negra, brasileira, e ela era marxista, só que ela nunca tinha lido Marx. E ela tinha uma tradição de santo e ela negava isso. Só que ele queria ir no terreiro, ele queria ir na Umbanda. E ele foi, no livro ele foi em São Paulo também. Então tem foi na Bahia e foi em São Paulo. E quando ele vai em São Paulo, aí tem essa possessão. E a menina foge com vergonha no dia seguinte. Sozinho no Brasil. E depois que você pega os textos dos ensaios, o Humberto Eco tem um ensaio chamado De que lado estão os orixás, em que ele fala que a religião negra brasileira é conservadora, que ela não potencializa os negros para a realidade, mas os mistifica para perder a realidade. Olha só, por isso que eu te falei que ele não é um aliado, assim, ele coloca como uma forma do fascismo, inclusive, né? No jogo dele, ele coloca todos esses Harold Bloom, Hort, Foucault, todo mundo é fascista para ele, né? Desse fascismo eterno, né? Então Maurício Sodré estava junto também. O Eco, eu usei efetivamente o Eco, primeiro que eu gosto, tem obra de Eco que eu gosto muito, a ideia de obra aberta, me lembra. Eu gostei muito do livro dele, O Nome da Rosa. Esse, O Pêndulo de Foucault, eu confesso, eu comecei a ler e não gostei. Eu não terminei de ler o livro, eu não gostei, eu achei muito mirabolante. Mas, para mim, era um grande intelectual, um semiólogo de respeito. Agora, essas ideias com relação ao candomblé, ao Brasil, a perder a realidade, são totalmente irrealistas, né?
completamente realistas, é não conhecer realmente nem o Brasil, nem o Candomblé. É curioso, porque esse romance é muito chato. O Peludo de Foucault é um romance muito chato. E ele parece que ele queria fazer o negócio chato de propósito, para mostrar a melancolia que vem. Você, na melancolia, você começa a fabular coisas, mas não funcionou. Eu acho que foi ele estava também com peso muito grande no O Nome da Rosa, de fazer um outro romance. O Nome Não, da Rosa é realmente sim. bom, Aí realmente depois. interessante. Mas É, esse aí, não, esse. mas no Nome da Rosa, o personagem que envenena é o Borges, né? Então tem uma dimensão gnóstica ali. Ele já está criticando essa dimensão gnóstica e afirmando um tipo de ordem que não é bem o que a gente está que a gente está trazendo. Quando você traz o Pensanagô no final do livro, O Fascismo da Cor, é outra coisa que a gente está desvelando, assim, né? Eu acho que essa é uma questão curiosa. Eu vou dar um passo atrás, porque eu acho que é interessante a gente pensar como essa questão do fascismo da cor, como essa forma introjetada. Quando eu trabalhava na Unilab, eu via alguns estudantes africanos se tornando negros. Porque quando eles chegaram da África, eles ficaram muito chateados. Falaram, tipo, por que eu tenho que falar de que cor eu sou? Essa ideia não, Exatamente. essa ideia não estava presente para eles, e eles ficaram muito, tipo, depois de um tempo, eu pedi para um pessoal, um grupo de hip hop que eu tinha, uns alunos que a gente fazia um grupo de hip hop, pedi para fazer uma música sobre preconceito, né? A música começava: eu sou negro, eu sou preto, eu sou africano. Então é como se o nosso racismo fosse uma máquina de criar negros, porque para combater o racismo, de certa forma, você tem que se afirmar, né? Eu acho isso muito interessante, porque eles sabiam que não eram, não estavam naquele lugar, mas tem que ocupar esse lugar para combater ou para lidar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho uma coisa interessante isso, que geralmente o afro-brasileiro não tem essa percepção também, né? Essas categorias, homem negro e homem branco, são criações do pensamento racista. Na verdade, as diferenças de cor, de epiderme, diferenças fenotípicas, elas existem no mundo inteiro e elas são acentuadas na direção da escuridão do negro na África. Mas o africano não se tem como negro. É o homem brasileiro que se tem como negro. Por quê? Porque o homem branco se tem como branco. Tem como branco. Portanto, são categorias que eu chamo morfofenotípicas, que estão aí para reforçar as posições de classe embutidas na cor. Né? São posições hierárquicas. Então, é preciso também que o negro seja mais negro para que o branco seja mais branco. Porque o branco brasileiro não é branco nos Estados Unidos. Né? O branco latino nos Estados Unidos é latino. Então, o brasileiro é latino. Ele entra na categoria latino brasileiro branco. Mesmo o brasileiro de olhos claros, nos Estados Unidos, o americano sabe, o branco americano é uma especificidade política, antropológica e política, que nem todo mundo cumpre, mesmo nascendo lá. Então, digamos, um branco da Filadélfia, ou um branco de Boston, é a mesma coisa que um branco do centro-oeste americano, um redneck, um hillbilly, um caipira, porque eles têm um desprezo, é como se fosse uma outra categoria. Então, o ser branco americano é alguma coisa que se alcança, é um padrão que se perfaz. Por outro lado, você ser branco nos Estados Unidos, se você é branco, investigariam a sua ascendência para saber como é que seu pai, sua mãe, seu avô, se tiver uma gota de sangue, a aparência do avô indica que tem uma gota de sangue não branco. Olha, nenhum sangue é branco ou negro. Todo sangue tem a mesma cor. E os genótipos, você sabe,
o genótipo de um branco e um negro não é diferente. O que é diferente é o fenótipo, é a superfície, é a pele. Então, a pele é superficial, mas é profunda. Mas essa coisa, homem branco, homem negro, como essências, como diferentes, é coisa de lugares onde houve escravidão, onde a escravidão foi forte. Portanto, é no Ocidente, é nos Estados Unidos, é no Brasil, seja na Argentina, na França, no Uruguai, quase no mundo inteiro, mas não na África. Mas não na África. Quer dizer, o homem africano não morfotipicamente, fenotipicamente negro. A cor dele, o fenótipo é negro com relação ao branco, mas não quer dizer que o africano seja negro. Aí você diz, porque, olha, o marroquino é africano, a África do Norte. Então, a África é um continente, 50 e tantos países, né? Você vai ao Marrocos, você encontra na mesma família gente clara e gente escura. Eu já fui ao Marrocos e tenho conhecidos dentro da mesma família, gente clara e gente escura. E a guarda real do rei do Marrocos, então tem uma aristocracia que faz a guarda real, chama Al-Marzim, é toda negra. Né? Quer dizer, a pele deles é toda escura. Né? Então, essa diferenciação epidérmica, fenotípica, ela só é marcada como categoria, homem branco, homem negro, ali onde houve escravidão. Na última ANPOF, Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a gente teve a visita de um filósofo de Guiné-Bissau, Filomeno Lopes, e ele fez um livro lá sobre racismo na Itália, e ele partiu desse mostrando ontologicamente como não existe a noção de raça e tal. Aí eu fui falar para ele, olha, esse discurso não vai pegar para a gente aqui no Brasil, porque o pessoal está precisando de afirmar a identidade racial. Aí eu chamei a atenção para ele contar as experiências dele, porque aí ele vai falar das relações sociais e vai dar certo o discurso dele. Mas desqualificar ontologicamente, o pessoal não está preparado para essa conversa. Essa conversa não vai, não pega, né? Mas, por outro lado, também, eu acho que o pessoal, o seu livro, o pessoal tem batido muito a noção da estrutura. Mas eu acho que tem uma outra coisa que eu acho interessante, que quando você fala de como o pessoal vai buscar sempre figuras regressivas para reificar a imagem de si mesmo e preservar a imagem de si mesmo, até que ponto que isso também pode ser algo que acontece com parte do movimento negro, né? Eu queria contrapor sua posição à posição do Antônio Rizério, que ele está chamando tudo que é identidade racial de fascista, né? O senhor vê a possibilidade de um fascismo vinculado ao movimento negro nessas idealizações do passado também? Como é que o senhor vê essa relação? Olha, o fascismo, para mim, aqui no Brasil, só foi político a partir dos anos 30, com o integralismo, com Plínio Salgado, e foi o Partido Integralista, o maior partido integralista, o maior partido fascista fora da Europa foi no Brasil, mas politicamente. Mas o fascismo chega ao Brasil por vias culturais, chega ao Brasil com o eugenismo. E o eugenismo é anterior digamos, a fachada mais política, mais explicitamente política do fascismo, porque o eugenismo, em inglês, com Francis Galton, isso chega às elites intelectuais brasileiras, principalmente os setores médicos, setor médico, setor higienista, chega com a intenção que nunca se concretizou realmente, de intervir estruturalmente na composição demográfica do Brasil. Quer dizer, começando com a imigração, e houve realmente, digamos, obstáculos para a imigração de negros, obstáculos de asiáticos no início, mas isso não se consolidou como uma política definitiva, como lei. Isso eram intervenções, medidas, obstáculos
São obstáculos que as relações institucionais vão criando, com obstáculos para a ascensão social. Você tem um ministro negro no TSE, você tem um Benedito Gonçalves, mas eu acho que foi o primeiro, porque está sendo difícil. Isso não faz uma estrutura, né? Esses são obstáculos, eu diria assim, estruturados, que é outra coisa, obstáculos estruturados por relações institucionais, por costumes, porque legalmente você podia se candidatar, mas só que aí na prova ele é barrado. Então, quem barra não é a estrutura, quem barra é a forma. Então, o fascismo, portanto, tem uma história que não está entre os negros aqui. O fascismo é branco. Ocorre, claro, e ocorre junto ao movimento negro, atitudes, eu diria assim, totalitárias, pode ocorrer, e próximas a atitudes fascistas. Eu acho que é isso que o Antônio Rizzo se refere. Então, se você faz um bloco de, digamos, de carnaval, essa coisa, diz aqui branco não entra, aqui é só de negros, essa atitude é discriminatória e é um fascismo invertido. Isso ocorre, mas ocorreu aqui, hoje não, diria, mas nos Estados Unidos com muita força. É uma atitude muito importada também, vem dos Estados Unidos, movendo o tema das Panteras Negras, onde, digamos, mas lá onde a luta branco-negro assumiu aspectos de luta real, de luta de rua, né? De incendiar, de queimar, de uma parte e de outra, da parte de negros à parte de brancos. Você tem episódios americanos, e eu falo aí nisso no meu livro, o episódio de Tulsa, não sei se você conhece, o episódio de Tulsa. Tulsa, que era Wall Street negra, na cidade de Tulsa, em Oklahoma, Tulsa era um bairro inteiro, era um quarteirão inteiro. Tulsa foi bombardeada no dia. Foram 6 aviões com bombas que destruíram o quarteirão de Tulsa e não se sabe exatamente por quê. Isso começou, de repente, de uma discussão no elevador entre um negro e um branco, um negro e uma branca. E, de repente, foi um rastilho de pólvora que os brancos dizem que foram 100 e tantas pessoas que foram mortas, 100 e tantos negros. Na verdade, parece mais de 900 pessoas foram assassinadas, não sabia exatamente por quê. Isso é um episódio, hoje se faz filme disso, mas foi muita gente. Os Estados Unidos em guerra, sem falar nos enforcamentos em árvores, no sul, em 3.000. Ora, nessa luta, e esses enforcamentos, isso gera histórias de raiva, de ressentimento, de rancor por parte dos negros, e de repente você vê o branco, viu? E tem vontade de atacar, de dar porrada, de agredir. Entendeu? Isso não é legítimo, mas se entende. Né? Se entende. Não é o caso aqui, no Brasil. Porque mas aqui, por outro lado, você tem casos que se exacerba e tem se exacerbado de agressões de brancos com negros, também inexplicáveis. E isso é corrente hoje, exatamente no momento em que o afro, em que o movimento negro vai ascendendo socialmente e vai ganhando voz. É quando a agressão mais se amplifica. Mas não acho que seja legítimo a atitude de discriminar em termos estáveis a cor branca, a cor clara. Não acho que seja.
Eu fui até procurar no seu texto, professor. Curiosamente, vou procurar se você usava esclarecer. Esclarecer você não usa, mas de vez em quando você fala, fica claro, é claro. Então o pessoal vai policiar isso também. Mas eu fiquei lembrando de outra história aqui que é interessante, professor. Mas é um erro. É um erro. Eu vi essa história do esclarecer numa. Sim, saiu uma prefeitura, parece que proibiu o pessoal de usar esclarecer. Tipo, hoje parece ser um manual, uma cartilha, uma coisa assim. Mas devia consultar melhor um dicionário de latim. Eu fui professor de latim no interior, aí eu sempre fui bom aluno de latim, em línguas eu sempre fui bom, e dei aula de latim nos meus 15, 16 anos, eu dava aula de latim. E eu gosto de latim. Se você procurar um dicionário, essa ideia do claros, clara, tem a ver com ruído, barulho. Digamos, quando a água, um riacho, é claro, é porque ele murmura, ele faz um ruído, então a água é transparente, é límpida. O sentido original tem a ver com ruído. Né? Então, quando você esclarece alguém, não é que você traz ele para a brancura, você traz ele para a ausência de ruído. Né? Então, isso aí eu chamo de fascismo semântico. Esse totalitarismo semântico não faz nenhum sentido para mim, sabe? É melhor estudar mais um pouco. Eu acho que é importante você estudar mais um pouco. Eu ia comentar uma história curiosa, assim, eu não tenho... A minha avó era uma mulher negra que era empregada doméstica, né? Aí o primeiro patrão dela fez um filho nela e fugiu, que era um médico, fez um filho nela e fugiu. E o filho dela ficou doente, e ela foi cuidar, chamou outro médico, o filho dela morreu, mas esse segundo médico fez um outro filho nela. Só que essa segunda filha, ele assumiu, mas casou com uma mulher branca depois. Mas tem uma foto da minha avó, junto com essa filha, que é minha tia. Essa minha tia tá de cachos loiros, tipo aquela menina dos filmes da década de 30, que fez aquela que tinha os cabelos cacheados loirinhos, sabe? Ela com feições que negra, algumas feições negras no cabelo loiro. Aí fizeram o cacheadinho, e minha avó do lado, numa roupinha de chita, que parecia uma criança, né? Aí, olha só, o imaginário do cinema sendo colocado aqui, porque aquela criança nos filmes, o negro começava a dançar, ela dançava junto, imediatamente. Ela não precisava aprender, ela já sabia, porque ela era branca. Mas ela estava próxima do negro, né? Ela estava, tipo, tinha ali uns componentes da questão racial, mas ela, por ser criança, ela podia ter interação, né? Eu fiquei pensando como o imaginário do cinema chegava aqui em Goiás na década de 50, né? Eu estou dizendo isso porque eu vejo que a gente está importando muitas questões dos Estados Unidos e a gente está incorporando até perspectivas teóricas dos Estados Unidos, mas eu fico na dúvida se a gente não está incorporando também algumas opressões, porque, por exemplo, o supremacismo branco agora aparece na forma explicitamente, né? O pessoal usando formas supremacistas, né? Como é que você vê isso também? Será que a gente está importando também outras formas de compreensão por parte de uma elite branca? Olha, essa ideia do você se ver pelo olhar do outro, isso foi bem apontado e levantado por um americano que é muito prezado, um americano negro, muito prezado no sul negro, chama Du Bois. Não sei se você conhece. O Du Bois. Ele levanta, ele dá um nome específico. Aí, se você não se vê com seus próprios olhos no espelho. Dupla consciência. É a questão da dupla consciência. É a questão da dupla consciência. E eu acho que os Estados Unidos já foi a França, né? Mas hoje os Estados Unidos, depois da difusão do cinema e da popularização do cinema, dos programas, dos shows americanos, isso chegou aqui no Brasil. Quer dizer, o cinema
Os Estados Unidos são a grande fonte, o grande espelho para essa dupla consciência brasileira. Você se vê com o olhar americano. Né? Isso é como se vê com o olhar do outro, não se vê com o olhar do próximo, do vizinho, né, da mãe. Eu acho interessante que isso funciona tanto para a identificação com os negros quanto com os brancos. A gente está vendo aí, no governo passado, eles tinham o pessoal se identificando como supremacista branco, um governo que estava nesse lado do jogo e se identificando com. Aí eu fico pensando até que ponto que a gente vai acabar incorporando até as guerras de outro lugar. Vai ser necessário, entre aspas, porque a elite vai aprendendo a mimetizar também o racismo de outro lugar. É uma questão. Essa mimetização, eu acho que no início da guerra da Ucrânia, você tem exemplos dessa mimetização americana aqui no Brasil. Quer dizer, houve avistamentos. No início, pareciam que iam ser numerosos, de jovens, principalmente do Sul, que seduzidos por quê? Por uma propaganda de mercenários, aquela roupa que você vê em filmes americanos, roupa de combate, com capacete, aquelas armas, aquele rifle que deu um tiro onde pegar, você está morto. E você depois não viu falar mais disso, de brasileiros lá. Mas eu me lembro de ter escrito ainda para a Folha, eu tenho uma coluna na Folha, né? Me lembro de ter mencionado isso numa coluna, porque eu vi um depoimento de um brasileiro na rede, né, contando do pavor dele. Ele exatamente foi nesse modelo, e o pavor dele no acampamento onde morreram brasileiros, que não foi bem falado nisso, mas quando caiu um negócio de um foguete russo lá, ou foi drone, que dispararam, que aí todo mundo correu para o mato. Foi uma dispersão geral, e ele conta do terror dele no mato, o medo de morrer, toda a coragem da paz. Você se pergunta que ele estava ali exatamente por quê. Ele não, aliás, disse que não recebeu dinheiro nenhum, porque ele, a partir dali, o drama dele foi voltar, foi vir embora, foi sair dali, porque ele não tinha mais coragem. Uma coisa é brigar no videogame, no cinema. Outra coisa é levar tiro numa guerra daquela forma ali, onde os russos e os ucranianos estão morrendo com moscas, né? Estão morrendo aos milhares. Então, exatamente. E a propaganda, eu vi a imagem da propaganda que se fazia para recrutamento, e imagino que na cabeça que não tenha muita coisa dentro, ia ser muito sedutor. O sujeito, com aquela roupa que ele é, essa coisa, assim, eu vou pegar as moças todas, as meninas todas aqui da cidade, vão ficar caídas, apaixonadas, que não tem outro jeito. É artista de cinema, a partir daí. Só que quando o tiro veio, ele desistiu do programa. Você não vê falar mais de brasileiro lá. O pessoal resolveu ser branco na Ucrânia, não deu muito certo. Tipo, não deu certo. Mas eu acho que eu tenho uma última questão para a gente fechar também, porque eu acho que esse retorno que o senhor faz ao pensar na Go no final do livro amarra bem um livro e aponta para uma dimensão mística também, uma possibilidade de enfrentamento. Eu fiquei pensando também quando o senhor fala da forma social do racismo, o senhor fala das formas de vida e fala do Wittgenstein, das semelhanças de família, né? Quando o senhor fala de semelhanças de família, o senhor até brinca, puxa, olha, aqui é família patrimonialista, aqui no Brasil. Eu fiquei pensando, a família do candomblé é extensa, né? Então, o jogo é bem diferente, né? Tipo, na Unilab eu tinha uma aluna que teve uma filha, e ela sempre ia para a sala de aula, a filha dela ficava com outras pessoas, sempre tinha gente para cuidar da filha dela, né? A responsabilidade não era só dela, né? Essa ideia da família extensa, de você ter mais gente responsável, né? Eu fico pensando como que a gente precisa fazer essa tradução também e pensar como isso modifica essa sociabilidade mais ampla,
né? E é difícil, o difícil porque você está lidando com, aí sim, está lidando com uma dimensão do místico, do poético, está apontando, está mostrando, de certa forma, né? Não tem como dizer isso totalmente. Faz sentido o que eu disse? Olha, não, você mencionou aí a ideia que é muito forte no culto árabe, que é a ideia da família de santo. A família de santo na Bahia, no Maranhão, em Pernambuco, mas muito na Bahia, é de uma família que não se organiza, não se articula apenas por relações de parentesco sanguíneo, mas de parentesco por afinidades primárias e comunitárias. Então, esse cuidar da criança, cuidar do filho, a partir da mãe, que a mulher é a grande, é o centro político de um grande terreiro, é a mulher, pela capacidade de organização, capacidade de aglutinação mística, também se dá o fato do modo como se mora, em casas, né? Diferente do morar em apartamentos, né? O apartamento isola, né? Quer dizer, não é impossível, mas o apartamento isola. Quer dizer, quando você mora, você vai a uma comunidade como a Xopofungá, na Bahia, que é a comunidade que eu pertenço, onde Soba, você tem ali o, digamos, o lado, digamos, propriamente sacro, aí tem as casas de santos, tem a grande casa, que reconstitui, de algum modo, o que na África se chama compound, quer dizer, a grande casa, a casa de Axalá, a casa de Xangu, as casas de santos, de entidades separadas, e casas onde as pessoas moram, realmente. O terreno é tombado. Eu, inclusive, colaborei por tombamento na época. Então, mora gente ali. A Yalorixá mora ali. Mas ali moram outras pessoas, têm sua vida. Uma pessoa muito importante para mim, eu conheço, vem de Acarajé. A outra é mãe de santo no outro terreiro, mas mora ali a vida inteira. Tem outras casas, outros lugares. Ali tem uma escola ali dentro, para crianças do terreiro e para crianças do bairro também. É uma escola municipal, né? E importante também para aproximação. Eu me lembro recentemente, quando fui lá, se uma das crianças estava no recreio, um dos menininhos que veio da escola e olhou para mim com curiosidade e perguntou se eu voava. Eu disse, como? O senhor voa? Perguntou de curiosidade, você vê ali uma ideia de um comportamento mágico. Eu disse, não, não vou. Porque é de fora dali, né? É de fora dali. Tem um olhar, talvez da família, da mãe, também de preconceito. Esse voo aí pode ter outras acepções fora dali. Eu sou bruxo da feiticeira, né? Então, mas tem uma comunidade com sua dissidência interna, suas brigas internas, mas também suas pulsões agregativas. Então, a família de santo é uma categoria importante. Aliás, tem um livro do Nivaldo Costa Lima, da Bahia, um antropólogo, que era lá do terreiro, que já faleceu, muito importante, antropólogo baiano. Tem um ensaio dele que acho que foi a tese de mestrado dele, a dissertação chamada Família de Santo Baiano, a família de santo na Bahia. Então, o que é ali uma categoria que eu tenho trabalhado em livros em outros planos também, é a categoria do comum. A categoria do comum. Ali o comum se constrói, o comum se organiza, embora não use necessariamente esse nome, mas tem ali o que os gregos chamavam de uma koinonia. A koinonia. Isso tem mesmo. E não tem só ali. Tem até mesmo em casas aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares, onde as pessoas não moram no mesmo espaço, mas a koinonia se dá ali, como nos cultos evangélicos hoje, o que parece irradiar e funcionar
é uma cononia, só uma cononia, no meu entender, para os pentecostalistas, muito exploratória. Muito exploratória. Que o sagrado ali parece se fazer por dinheiro, por dízimo, né? E por um poder político que está se constituindo a base daquilo. Não é o caso dos cultos árabes, né? Mas essa comunitarização, essa coinonia, é uma força agregativa muito grande. Muito grande. De modo que mesmo a perseguição, mesmo a discriminação, afetava mais no passado, quando as pessoas eram do culto, mas diziam que não eram, né? Isso ainda existe hoje, as pessoas serem e dizerem que não, mas cada vez menos. Você tem ali gente que vai à universidade, estuda na universidade, que faz seus cursos e continua ligado ao terreiro. E cada vez mais gente branca chegando. Eu vejo isso no que eu chamo a lógica da aproximação, a lógica aproximativa, né? Uma lógica agregativa, e não a lógica das diferenças, onde se pensa como se aproximar, como agregar, e não como tolerar diferenças. Não se trata de tolerância, né? Não se trata de tolerância. Se trata de acolhimento. A lógica da aproximação tem a ver com acolher, não com tolerar. Como é que você acolhe diferentes? Como é que você acolhe estranhos, desiguais? É essa lógica que é mais próxima da forma. Essa lógica não está em nenhuma estrutura. Eu, no final das entrevistas, eu sempre peço indicações, mas agora eu vou indicar já de cara, porque eu colocaria na sequência do seu livro, indicaria para o leitor, vá atrás do livro Ubuntu, Negras Utopias, que o Maurício Sodré escreveu um texto lá sobre o Ubuntu, que você vai entender esse final do livro, é o salto, e para mim foi uma descoberta, esse texto sobre o Ubuntu, que foi uma articulação teórica que essa palavra precisava em português. O pessoal tem maltratado muito esse termo, tem utilizado muito, sem um cuidado também para mostrar as diferenças que fazem diferença quando a gente fala de Brasil. O que o Ubuntu pode significar no Brasil, né? O que ancestralidade pode significar? Porque a gente está jogando ancestralidade, agora tem teste de ancestralidade para você ver a porcentagem do seu sangue que é africano. Tipo, não, ancestralidade não tem a ver com isso. Tipo, então, mas o pessoal está vendendo, virou uma comodificação da ancestralidade, e aí está virando um atavismo. A noção não de raça. Não tem a ver com genética. Então, tá virando uma noção de raça embutida no uso do termo, né? Exatamente. E eu acho que isso é muito, muito ruim para a própria ideia de um movimento que tem que buscar criação de consenso, né? Eu acho que a gente que gosta um pouquinho do Hort, acho que nesse ponto ele está certo. Assim, a gente tem que buscar um consenso na política, nosso espaço privado, a gente tem que ter espaço para nos autocriar, né? Só que a gente pode abrir mão de dialogar e buscar consenso. E aí eu encontrei essa noção de Ubuntu, falei, aqui o negócio está explicado de um jeito que funciona para mim, assim, até a noção de ancestralidade, eu estou dialogando com várias pessoas e eu tenho chamado a atenção como o significado é diferente em África. Às vezes, em África, é a hierarquia. Então, quando você fala para um régulo africano sobre ancestralidade, ele fala, é isso mesmo, vamos respeitar a ancestralidade, porque está em cima do hierarquia fixa de posições, né? Então, os significados são diferentes, e a gente tem que dar conta dessas diferenças. Então, eu vou indicar o livro Fascismo de Cor, que foi o mote de nossa conversa. A gente conversou deslizando sobre o livro. Eu fiz umas perguntas assim, um pouco diferentes para poder a gente poder iluminar outros aspectos do livro. O anterior, A Sociedade em Civil, Mídia e Liberalismo e Finanças, que eu acho que também é importante para pegar esse contexto maior. E um outro livro que eu vou indicar é um que chama Assim Foi, Se Me Parece, do João Rufino dos Santos. Você vê que não é positivista nem um pouquinho, né? Assim foi, se me parece. É o livro de memórias dele, e aí ele tem uma reavaliação até do livro dele, Racismo, né? Ele fala como ele precisava criar umas diferenciações entre discriminação, preconceito racial, e até que ponto que esses termos são inevitáveis. Todo grupo cria discriminação,
todo grupo tem preconceito. E para você cair no racismo, tem que acreditar no conceito de raça. E ele aponta para o perigo que o movimento negro caia na armadilha de ficar preso no conceito de raça, né? Então, eu acho que ele é convergente com essa conversa que a gente está tendo. Professor, eu queria agradecer muito, e se o senhor tiver alguma indicação, por favor, indique alguma coisa para os nossos ouvintes, que o senhor esteja lendo, ouvindo, que você acha interessante indicar. Muito obrigado. Não, muito obrigado, eu fico por aí. Eu só queria lhe fazer uma... Esse texto sobre o Ubuntu é uma coisa curiosa, porque é uma palestra que eu dei num evento que foi pedido pela a deputada Renata Souza, aqui do Rio, que é amiga nossa, foi aluna minha e da minha mulher, Raquel Paiva, que é a professora da ECO, né? Uhum. E é muito ativa, nós temos muita proximidade com a Renata. Ela me pediu, você sabe que depois que ela publicou, mandou o livro, eu nunca li de novo. Eu não sei o que é a tua vida. Algumas pessoas já me falaram gostando. Eu disse, eu vou pedir a Renata para me mandar, que ela me mandou, acho que eu dei para alguém, eu mesmo não sei. Mas tá certo. Não, eu acho que eu recomendaria o livro da... Eu gostei do livro da Cida Benta, Pacto da Branquitude, né? Eu, aliás, vou estar numa mesa com ela agora no dia 10 ou 11 de julho, que é aqui na UFRJ. Eu gosto muito da Cida Benta, dos escritos dela, né? Então, olha, eu agradeço a você a atenção. Tá muito bom, obrigado, professor. Um grande abraço. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.